Oi, bom dia a todos. Nós do Grupo 1 estaremos iniciando agora a nossa apresentação sobre a alimentação do idoso. A qualidade de vida é reflexo de muitas atitudes positivas, entre elas a prática de atividades físicas, uma alimentação saudável, momentos de interação social, entre outros. Para quem já passou dos 60 anos, os cuidados devem ser ainda maiores. Por isso, a alimentação para idosos deve ser preenchida com um cardápio variado, rico em proteínas, vitaminas, carboidratos, frutas, verduras, legumes e etc. Qual a importância da alimentação para idosos? O corpo humano tem uma validade. Assim, os ossos se desgastam, as células enfraquecem e os músculos perdem força. Sabendo que a estrutura corporal sofre alterações ao longo dos anos, como os hormonais, nada melhor do que bons hábitos. Além de uma vida regrada e de boas noites de sono, a alimentação saudável faz uma imensa diferença. Isso porque é preciso manter a massa muscular e ainda prevenir doenças que são comuns nesse momento, como diabetes, hipertensão, câncer, osteoporose e alguns outros males. Dessa maneira, é indicada uma orientação profissional de um endocrinologista ou nutricionista para que o cardápio fique de acordo com a realidade de cada pessoa. Afinal, cada um conta com um histórico de vida e possíveis restrições. Portanto, vale a pena procurar ajuda. Agora que você já sabe como é importante realizar uma alimentação balanceada, veja as dicas que separamos de olho na sua saúde. Priorize alimentos naturais. A industrialização alimentícia abriu um leque de opções dos supermercados, mas fique atento. Geralmente, os embalados e fracionados têm pouca porcentagem de vitaminas, muito sódio, conservantes e outros produtos químicos nocivos à saúde. Com isso em mente, a nossa dica comprovada por especialistas é a escolha de alimentos naturais, como os existentes no setor de hortifruti ou nas feiras livres de sua cidade. Se você tiver condições financeiras de comprar os orgânicos, melhor ainda. Observe nas embalagens se o produto é feito artesanalmente, se existe uma referência da fazenda e escolha as mercadorias mais frescas. Seguindo essa prática, compre frutas, verduras e legumes, inserindo uma variedade em suas refeições, como uma sopa no jantar. As fibras são importantíssimas na alimentação para o idoso, em razão do controle da glicose, da redução do colesterol e até mesmo da prevenção do câncer de cólon. Ainda aumentam a sensação de saciedade, ou seja, têm um papel preponderante na manutenção do peso. Uma boa dica é inserir o farelo de aveia no mamão ou em vitaminas. Idosos saudáveis podem consumir de 1 a 2 colheres de sopa por dia. Aí o acompanhamento vai da sua criatividade, como frutas, leites na produção de tortas ou bolos. Inclua alimentos ricos em ômega 3. O consumo de peixes ricos em ômega 3, pelo menos uma vez por semana, é fundamental para ajudar na saúde das pessoas idosas. A substância tem uma função anti-inflamatória e ainda auxilia na prevenção e no controle de várias doenças, como diabetes, artrites, entre outras. Além disso, um peixinho sempre cai bem no almoço, acompanhado de purê, arroz e feijão. No caso do arroz, a orientação é optar pelo integral. Mantenha uma rotina em suas refeições. O organismo humano necessita de regularidade para funcionar bem, principalmente na terceira idade. Assim, evite fazer as suas refeições em horários diferentes ao longo da semana. A dica é sempre manter o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde e o jantar nos mesmos horários. Você pode até comer uma fruta entre uma refeição e outra, mas evite almoçar um dia às 1 e o outro 11, por exemplo. Coma devagar e mastigue bem os alimentos. Os bons prazeres da vida necessitam de apreciação. Assim, ao se alimentar, opte por tranquilidade, ambientes limpos e uma mastigação bem lenta para você degustar amplamente do sabor dos alimentos. Ao comer devagar, a sua fome será saciada com mais rapidez e o processo de digestão será bem mais saudável, sem aquele famoso cansaço após uma refeição. A orientação é respeitar os sinais do seu organismo, ou seja, caso você tenha limitações para mastigar e engolir, procure ralar e picar em pedaços menores com o objetivo de facilitar o consumo. Dessa forma, as suas refeições serão tranquilas, sem muitos problemas que atingem os idosos menos
precavidos como engasgo ou aspirações. Consuma proteínas. As proteínas são excelentes para combater a anemia. Por isso, vale a pena inserir no cardápio carnes vermelhas. Isso porque a falta de ferro pode trazer várias consequências, como cansaço excessivo, dores de cabeça, entre outros. Além disso, muitos idosos perdem massa magra, que podem ser mantida por meio da ingestão de carnes com baixo teor de gordura. Dessa maneira, você garantirá ainda a ingestão de zinco, responsável pelo fortalecimento do sistema imunológico. Existem também outras fontes de proteínas, como grão de bico, lentilha, feijão, entre outros. Ou seja, as opções são bem variadas. Evite os excessos. Essa dica já deveria ser uma rotina na alimentação para idosos, mas os excessos permanecem como grandes vilões. Afinal, muita gente exagera em um evento, come mais doces do que deveria em um aniversário e abusa do cafezinho acompanhado de biscoitos. Sem falar no churrasco, na cervejinha e em tantas outras tentações. Como é preciso se cuidar, evitar os excessos contribui para a manutenção do peso e também da saúde, tendo em vista que vários abusos ao longo de um período de tempo podem representar a causa de problemas irreversíveis, como diabetes, hipertensão, problemas no coração, entre outros. Portanto, como a vida tem um prazo determinado para todos nós, nada melhor do que vivenciá-la com qualidade. Sendo assim, vale a pena colocar em prática todas as dicas, ingerindo ainda vitaminas como B12 e D, transformando a alimentação para idosos em um meio de longevidade. Afinal, cada um é responsável pela vida que leva. Variar a alimentação conforme a idade é fundamental para manter o corpo forte e saudável. Por isso, a alimentação do idoso deve ter vegetais, frutas e cereais integrais. Eles são uma boa fonte de fibra, úteis para a prisão de ventre, doenças cardiovasculares e diabetes. Leite e derivados. Tem cálcio e vitamina D, que fortalecem os ossos e articulações, bem como proteínas, potássio e vitamina B12. Carnes, preferencialmente magra, são boas fontes de proteínas e de ferro, assim como os ovos. As leguminosas, como feijão e lentilhas, possuem um alto teor de fibras, sem colesterol e são ricos em proteínas. Água. Recomenda-se ingerir de 6 a 8 copos por dia, seja em forma de sopa, suco ou chás. Deve-se beber mesmo sem sentir sede. Outras dicas valiosas são não comer sozinho, comer de 3 em 3 horas e adicionar temperos diferentes à comida para variar o paladar. Ao longo da vida, acontecem muitas mudanças no organismo e elas devem ser acompanhadas de hábitos alimentares corretos para evitar doenças. Agora falaremos sobre os fatores que afetam o consumo alimentar do idoso. Entre os fatores que afetam a alimentação do idoso, podemos destacar os fatores socioeconômicos. Estima-se que mais de 15% dos idosos têm alimentação diária com menos de 1.000 quilocalorias por dia. Esta porcentagem tem aumentado significativamente entre as populações menos favorecidas economicamente. Grande parte dos idosos consome alimentos de menor custo, em virtude dos insuficientes recursos econômicos provenientes de aposentadorias e ou pensões. No Brasil, uma das características marcantes da população idosa é o baixo poder aquisitivo, situação que é agravada em razão da exclusão dos idosos do mercado de trabalho. Fato que certamente resulta na aquisição de alimentos de custos mais acessíveis e contribui para a monotonia da alimentação do idoso. A alimentação do idoso também é influenciada pelas desordens afetivas, isolamento social, ausência de papel na sociedade, imagem corporal distorcida, perdas cognitivas, baixa autoestima, condições físicas precárias e depressão. A perda do apetite e a recusa ao alimento podem ser indicativas de problemas de saúde, contribuindo para a deterioração do estado nutricional do idoso. Paralelamente, a ansiedade pode estar relacionada ao excessivo consumo de alimentos, com consequente ganho de peso. A participação e integração social tem também influência relevante no consumo
consumo alimentar do idoso. O isolamento social, a ausência de papel na sociedade e a consequente baixa autoestima fragilizam o idoso e podem afetar o apetite. O indivíduo pode agir reduzindo a quantidade de alimentos ingeridas ou desinteressando-se pelo ato de alimentar-se. A própria aposentadoria tem função de reduzir a valorização social do idoso, reforçando o preconceito em relação à improdutibilidade. A depressão associa-se ao estado nutricional pela redução da ingestão de nutrientes. A capacidade funcional e a autonomia no idoso podem assumir mais relevância do que suas próprias enfermidades, pois estão diretamente relacionadas à qualidade de vida. As precárias condições físicas limitam suas atividades diárias, prejudicando o preparo e a realização das refeições, pois em determinadas condições físicas, a compra de alimentos e o preparo das refeições tornam-se tarefas difíceis. No idoso, são comuns as perdas sensoriais. Essas perdas ocorrem em função de uma variedade de fatores, incluindo o próprio envelhecimento, determinadas enfermidades, uso de medicamentos, intervenções cirúrgicas e exposição ambiental. As sensações de paladar, odor, visão, audição e tato diminuem em proporções individuais. A disgeusia, paladar prejudicado, e a hiposmia, baixa sensibilidade olfativa, têm seu início por volta dos 60 anos e agravam-se com o passar da idade, principalmente após os 70 anos. A reduzida habilidade em detectar odores e gostos pode não apenas reduzir o prazer associado à alimentação, como também prejudicar a correta seleção dos alimentos saudáveis, aumentando os riscos de envenenamento alimentar, ingestão de alimentos deteriorados por micro-organismos ou exposição a substâncias químicas do ambiente. A estimulação sensorial diminuída pode causar prejuízo a alguns processos metabólicos, uma vez que as secreções salivares, gástricas e pancreáticas são induzidas pelo sistema sensorial. A perda da audição e da visão também pode influenciar no reconhecimento e na escolha dos alimentos, além de limitar fisicamente o indivíduo que prepara as próprias refeições, diminuindo a ingestão adequada dos nutrientes. Outro problema que afeta o consumo alimentar e a nutrição do idoso está relacionado à saúde oral. Os fatores responsáveis pelo declínio da saúde oral nos idosos são o aumento da cárie dental, as infecções periodontais, o uso de próteses mal ajustadas e a xerostomia. A xerostomia afeta mais de 70% dos idosos e pode reduzir acentuadamente a ingestão de alimentos, por causar dificuldades de mastigação e deglutição, levando-o a evitar determinados alimentos, predispondo-o ao risco nutricional. A falta de higiene bucal, geralmente associada à diminuição da destreza manual e à incapacidade física, contribui para o desenvolvimento da cárie dental e das doenças periodontais, cujos problemas não tratados são as principais causas de perdas de dente em idosos. Além disso, a consequente dificuldade de mastigação e o uso de prótese podem predispô-lo à má nutrição. Outra alteração que afeta a alimentação do idoso é a composição e o fluxo salivar. As células das glândulas salivares são reduzidas em números nas pessoas idosas. A saliva, além de umedecer a boca e promover a lubrificação das mucosas, também tem ação tamponante, neutralizando os ácidos bacterianos e sendo, portanto, cariostática. Deste modo, uma redução da secreção salivar pode facilitar o surgimento de cáries. Existem também evidências acerca das alterações na função gastrointestinal com o avanço da idade. Em geral, a função esofagiana encontra-se preservada no idoso, podendo ser afetada pela presença de enfermidades neurológicas. Em relação ao estômago, uma das alterações que mais ocorre com o envelhecimento é o desenvolvimento da gastrite atrófica e a consequente incapacidade de secretar ácido gástrico. A hipocloridria pode levar à má absorção de nutrientes devido ao excessivo crescimento bacteriano no intestino delgado e outras causas de desordens absortivas. Entre as modificações intestinais é observado certo grau de atrofia na mucosa e no revestimento muscular, além de menor motilidade do cólon, resultando em absorção deficiente dos nutrientes com favorecimento da diverticulite. A disponibilidade e absorção de cálcio no intestino delgado estão diminuindo, contribuindo para a deficiência de cálcio e o desenvolvimento da osteoporose. A constipação intestinal é muito frequentemente relatada em idosos. Entre suas principais causas destacam-se a ingestão deficiente de fibras e de líquidos, a falta de atividade física, principalmente no caso de idosos com imobilidade, a ingestão inadequada de energia, o menor número de refeições diárias, a depressão e outros fatores psicológicos. A função pancreática é preservada no envelhecimento. O fígado pode sofrer várias alterações, como a diminuição do peso e do número de hepatócitos, com o aumento do tecido fibroso, interferência na biotransformação de drogas, na síntese proteica, no metabolismo de lipoproteínas e na secreção biliar. Os idosos geralmente apresentam múltiplas enfermidades e, portanto, utilizam mais quantidade de medicamentos. A maioria dos idosos consome pelo menos um medicamento, sendo que 1/3 deles
requer de 5 ou mais drogas simultaneamente. O uso de medicamentos varia conforme a idade, o sexo, as condições de saúde e outros fatores, de natureza social, econômica ou demográfica. Atualmente, essa prática tem gerado preocupação quanto aos gastos excessivos e os possíveis efeitos, benéficos ou indesejáveis. O uso de vários fármacos concomitantemente aumenta a incidência de interações medicamentosas, efeitos colaterais e complicações devido ao uso inadequado. Com o envelhecimento, diminui também a massa muscular e a água corporal. Com isso, o metabolismo hepático, os mecanismos homeostáticos, bem como a capacidade de filtração e de excreção renal, podem ficar comprometidos. As mudanças fisiológicas que acompanham o envelhecimento influenciam a concentração desses medicamentos e seu metabolismo, de forma que a polifarmácia e a interação entre duas ou mais drogas podem influenciar negativamente a capacidade funcional, bem como a habilidade psicomotora e cognitiva desses idosos, aumentando o risco de acidentes, ferimentos, isolamento e, finalmente, a institucionalização. Além disso, os efeitos secundários de fármacos, como xerostomia, alterações do paladar, diminuição da sensibilidade olfativa, acloridria, diarreia, constipação, entre outros, pode causar limitações na ingestão alimentar e provocar alterações no estado nutricional do idoso, que já pode estar agravado em decorrência do processo de envelhecimento. Adicionalmente, o fármaco pode ter sua biodisponibilidade afetada pelos nutrientes, bem como pode comprometer a absorção destes, agravando o estado de má nutrição do idoso. Entre os efeitos adversos de fármacos que prejudicam a nutrição estão a diminuição da absorção intestinal por tranquilizantes e psicofármacos, a desidratação e a depressão de eletrólitos por diuréticos e laxantes, a alteração da microbiota intestinal pelos antibióticos, a predisposição à gastrite, osteoporose e hiperglicemia causada pelos glicocorticoides, e o favorecimento do surgimento da gastrite e úlceras em decorrência do uso excessivo dos analgésicos. Por isso, a múltipla prescrição medicamentosa e as interações entre esses medicamentos e os nutrientes podem tornar delicado o manejo nutricional do idoso, contribuindo para o desenvolvimento de quadros de desnutrição. Muito obrigado. Dúvidas?